foi surpreendido aí de forma negativa? Você já deu uma surpresa? Tinha uma expectativa e quando foi ver, não era nada disso que eu esperava, não era nada disso que eu pensava. Tive uma surpresa dessa terça-feira, 5 horas da tarde. Sentado em casa, falando, vixe, o Brasil vai deitar e rolar nessa Alemanha hoje. Eu vi 1, 2, 3, 4, 5-0. Falei, Jesus, eu vou dormir. Eu fui dormir com um balde de água fria na cabeça. Eu tinha uma expectativa tão grande, né? Alguns falam, não, vai ser 3-0. Olha, 1-0 tá bom. Já imaginei celebrando ao Senhor domingo de manhã, já estava preparado para vir cultuar no domingo de manhã, para essa experiência fantástica. Dormi, quando acordei, liguei para ouvir o William Bonner, 7-1. Eu falei, gente, 7-1 ninguém merece, não, pelo amor de Deus. Eu quase chorei, eu confesso para você, né? Chorei. A minha expectativa foi por água abaixo. Balde de água fria. Eu e muitos outros brasileiros, né? Vocês não, ninguém esperava que o Brasil fosse ganhar, não, né? E aí eu comecei até a me recordar de um comercial que mostra a tua força, Brasil. Como que é? E bota o que é? Amarra o quê? Mostra a tua força, Brasil, e amarra o que é, gente? E a gente daí essa música, como que é? O amor na bandeira ou na chuteira? E por fim tinha outro comercial que as crianças diziam assim, olha, eu tenho 10 anos e nunca vi o Brasil ser o quê? Não, joga pra mim. E depois eu estava comentando com a Fábio, eu falei, nega, eu tenho 30 anos, nunca vi o Brasil perder de 7-1. Aí ela falou, você é tão mentiroso que você não tem 30 anos, tá? Eu não tenho, não? Mas, queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de expectativas frustradas. Expectativas frustradas. Na terça-feira, nós acordamos com a bola toda e fomos dormir com a bola, né? Acordamos assim, ó, é hoje, tia, ó, foi todo mundo dormir. Que dia, né? Que dia. Tem muitos que nem dormiram. É verdade, muitos nem dormiram por conta da situação, Vicente. Mas eu tenho Mas o que acontece com essa... Há quem diga que foi bem da seleção brasileira, porque agora tudo vai ser diferente, tudo vai mudar, né? Tudo vai mudar. Mas o texto que eu quero ler com vocês é um texto que o Senhor tem colocado no meu coração já há 3 semanas. Fazem 3 semanas que tem ardido no meu coração. Até tem 2 semanas que nos reunimos, né? Nós tratou a respeito de Lázaro, né? Foi 2 semanas atrás, estávamos reunidos e o pastor Jeremias trouxe a ministração sobre nossas vidas a respeito de Lázaro. Esse texto de Apocalipse já estava ardendo no meu coração e eu comecei a compartilhar algumas coisas, mas disse, não, deixa eu parar, porque não é tempo nem lugar de compartilhar isso tem dia e horário para ser ministrado e vai ser feito na Santa Ceia, porque foi isso que o Senhor havia colocado no meu coração. Por isso eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Versículo 14. A última carta às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 3.
Amém? Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor. A outra da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua palavra que é verdadeira, Pai. Estamos diante da Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, como ministro do Teu Evangelho, como ministro da Tua palavra, eu oro ao Senhor e o que quero dizer ao Senhor é que eu me despo de toda a ação humana, de todo conhecimento humano, Deus. Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, Deus, para que o Senhor faça com a Tua igreja aquilo que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que fale tão somente aquilo que está no Teu coração, porque sabemos que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Oh, Pai, que ela alegra a nossa alma, Deus. Em nome de Jesus Cristo, oro ao Senhor também. E a minha oração, Pai, é que o Senhor leve cativo todo pensamento, toda resistência à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas mentes, venha sobre o nosso coração, traga-nos a interpretação da Tua palavra sobre cada um dos Teus filhos. Traga a compreensão precisa da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer e deseja ministrar aos nossos corações, Pai. Não nos deixe ser roubados e desfalcados em nada em relação à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nesse momento, e eu desligo, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo pensamento, toda preocupação, Pai, com as coisas dessa vida. E nós ligamos a nossa mente diretamente ao Teu trono. Nós ligamos o nosso coração. Leva-nos cativo, leva o nosso pensamento cativo à obediência da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor também. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor desta igreja, para que não haja nenhuma interferência, quer seja humana, quer seja espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nos calamos, porque queremos ouvir a Tua voz, e somente a Tua voz é que iremos ouvir. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Queridos, esse texto, como eu disse para os irmãos, é um texto que tem ardido no meu coração há 3 semanas. Fazem 3 semanas que eu tenho lido, que eu tenho meditado, que eu tenho estudado a respeito da igreja de Laodiceia. E é interessante que a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja da Ásia Menor. E quem mandou escrever essa carta foi o próprio Jesus.
Foi o próprio Jesus. É interessante que eu vou até rapidamente dar uma pincelada para os irmãos aqui. E para as 6 igrejas anteriores, Jesus realmente traz uma palavra de advertência. Mas ele começa a dizer para a igreja, vamos ver a carta de Éfeso, que está lá no capítulo 2, versículo 1, que diz assim, olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz que conserva na mão direita, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então o Senhor traz e revela para a igreja de Éfeso que tinha algumas coisas boas dentro da igreja, que ele olhava para a igreja e conseguia enxergar algumas coisas boas, mas tinham outras que precisavam ser mudadas. Vamos lá para a igreja de Esmirna, versículo 8 do capítulo 2, que diz assim também, ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, e diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está a lançar em prisão alguns de vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor também traz algumas coisas boas que havia na igreja de Esmirna. Vamos lá para a igreja de Pérgamo, versículo 12, diz assim também, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então diz que conhecia as dificuldades que a igreja passava, onde estava instalada, e que nem assim a igreja havia negado o seu nome. Vamos lá para a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a uns bronzes polidos. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aí vai falar o que tem contra a igreja, mas traz algumas coisas boas que tinha em favor da igreja. Capítulo 3, vamos ver o que o Senhor fala a respeito da igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Mas tem aqui dizendo que algumas coisas conhece as obras e que ele é íntegro e gosta de fazer as coisas boas. Vamos lá para a igreja de Filadélfia, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, para todas essas 6 igrejas, o Senhor trouxe uma característica boa que havia dentro da igreja.
eu consigo olhar para vocês, eu consigo entender, eu consigo enxergar algumas características, algumas transformações no coração de vocês. Olha, vocês têm enfrentado dificuldades, mas vocês não têm negado o meu nome. Eu conheço as dificuldades que vocês têm enfrentado. Eu estou vendo aonde vocês estão instalados. Eu estou vendo como o diabo tem se levantado contra a vida de vocês, mas vocês têm permanecido fiéis. A outra igreja diz, olha, alguns de vocês irão passar por tribulação, vão inclusive ser presos e alguns serão mortos. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, igreja, é ser fiel até a morte. Glória a Deus. Queridos, e nessa toada o Senhor começa a tratar das suas igrejas, porque a intenção do Senhor era trazer a correção, era trazer o conserto, era detectar e advertir a igreja onde estava sendo feito a obra de forma correta e aonde estava sendo a obra, ou o evangelho estava sendo anunciado, a convivência estava sendo feita de maneira errada. E no que tange a advertência, no que cuida ao tratamento da vida da igreja, não tem ninguém mais interessado do que o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. João poderia ter escrito, mas poderia ter sido instrumento ou revelado pelo Espírito, mas não, ele transcreveu o que o próprio Cristo estava dizendo à sua igreja, porque era interesse do Senhor tratar algumas questões e algumas situações na igreja. E nos deparamos, se nós olharmos para as 6 igrejas sofridas, nós vemos aqui a igreja de Esmirna, versículo 9 do capítulo 2, que diz assim: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. E o Senhor diz assim para a igreja: olha, você é pobre, eu conheço, tenho visto a tua tribulação e tenho visto a tua pobreza. Mas abre um parênteses e diz assim: mas tu és rica. Glória a Deus. Era uma igreja que padecia de necessidades financeiras, mas o Senhor abre um parênteses diante dessa pobreza e diz assim: igreja, olha, você está padecendo tribulação, necessidade financeira, mas eu quero dizer para você que esta não é a tua realidade. A tua pobreza, ela é física, ela é material, mas espiritualmente falando, quando eu olho para a tua vida, eu não vejo uma igreja pobre, mas eu consigo enxergar uma igreja rica. Glória a Deus. Era o que o Senhor estava vendo na vida da igreja de Esmirna. E vem a igreja de Laodiceia, que é a respeito do que iremos falar. Laodiceia era uma pequena cidade sitiada na Ásia Menor. Era uma cidade pequena e ela foi formada há 190 anos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo. Essa cidade estava situada num ponto estratégico. Esse ponto estratégico passou a ser rota de mercadores. Então, por estar num centro estratégico, num local estratégico, todas as pessoas vinham e comercializavam, paravam em Laodiceia. E por conta disso, Laodiceia passou a ser um atrativo para toda aquela região. Em Laodiceia havia um comércio muito grande de ouro. As pessoas, os mercadores que vinham, passavam na cidade, marcavam encontro. Olha, você está vindo de onde? Eu estou vindo de Roma, então vamos nos encontrar em Laodiceia.
Laodiceia, e lá nós iremos comercializar, e isso trouxe muita riqueza para a cidade, como se não bastasse o comércio. Laodiceia era uma cidade que tinha entre as suas atividades a criação de ovelhas negras. E com essa lã da ovelha negra que era tirada, produziam um vinho muito especial. E aquilo também trouxe muita riqueza para a cidade. Como se não bastasse o ouro que era produzido e comercializado. Como se não bastasse as lãs que eram produzidas na cidade. A cidade era muito desenvolvida, ao ponto de ter uma faculdade de medicina. E nessa faculdade de medicina era desenvolvido um colírio, e pessoas de toda a região da Ásia da Ásia e do Oriente, vinham tratar os seus olhos aonde? Em Laodiceia. Laodiceia tinha um colírio, tinha o remédio para toda e qualquer situação de cegueira que a pessoa tivesse. Está com problema na visão? Vai para Laodiceia, porque Laodiceia tem o quê? Tem colírio para os seus olhos. Então, queridos, foi nessa situação. A Bíblia não, mas lendo uma história a respeito de Laodiceia. Nós temos que ir no ano 60 depois de Cristo, essa cidade foi acometida de um grande terremoto. E essa cidade era tão próspera, ela tinha tanto dinheiro, que ela foi capaz de rejeitar a ajuda de Roma e sozinha reconstruir todas as suas edificações. Era uma cidade que não precisava de absolutamente ninguém. Tudo que precisava para viver, tudo que precisava para ser feliz, as pessoas encontravam dentro da sua cidade. Tudo que era necessário para suprir as suas necessidades estava sendo produzido, estava sendo comercializado dentro da cidade de Laodiceia. E é interessante que a igreja era composta de quê? A igreja é composta de pessoas. Né? A igreja é composta de pessoas. E de pessoas que convivem, que vivem numa sociedade. De pessoas que vivem e convivem numa sociedade hoje deturpada, numa sociedade hoje contaminada, e que não era diferente nos dias da cidade de Laodiceia. O que começou a acontecer? A igreja de Laodiceia foi inaugurada, foi criada, foi instituída por Timóteo. Então Paulo nunca foi na cidade de Laodiceia, mas Timóteo esteve lá, discípulo de Paulo, esteve em Laodiceia, foi o fundador da igreja de Laodiceia. Queridos, o que nós podemos perceber é que todas essas riquezas, todo aquele progresso, toda aquela prosperidade que havia na cidade, começou a contaminar a vida das pessoas que estavam vivendo dentro de onde? Dentro da igreja. A grande verdade é que a igreja não estava tendo força para transformar a sociedade, mas a sociedade não transformada estava vivendo dentro da igreja. E as mesmas práticas que as pessoas tinham por hábito, cometeram, praticar na sociedade, estavam acostumadas a fazer onde? Dentro da igreja. E para quem olhava de fora, a igreja de Laodiceia, tanto para quem olhava de fora, como para quem estava dentro da igreja, aquela igreja era a melhor igreja da Ásia Menor. Quem estava na igreja de Laodiceia, talvez batesse no peito e falasse nas suas conversas: você sabe
qual igreja eu sou? Da igreja de Laodiceia. A melhor igreja que tem na Ásia Menor. Que igreja que você é? Pai, oh Santo. Você é de Éfeso? Igrejinha meia boca, hein, rapaz? Estou sabendo o que está acontecendo lá na tua igreja. E sabe, ó, toma cuidado. Quer vir para a igreja boa mesmo? Vem para a minha igreja. Não, sério. Lá Deus opera. Na minha igreja, o quê? Ah, rapaz. Tudo que você pode imaginar que venha fazer uma pessoa feliz, tem na minha igreja. Queridos, e as pessoas estavam vivendo em Laodiceia ao seu belo prazer. No início dessa ministração eu disse que a pessoa mais interessada do tratamento da igreja é o Senhor Jesus. E Jesus resolve então dar um choque de realidade à igreja de Laodiceia. Jesus, por se importar tanto com a igreja, por amar tanto a igreja, enxergando a realidade desta igreja, diz: eu não vou permitir que esta igreja prossiga vivendo de forma errada. Eu não vou deixar que essa igreja continue vivendo no engano. Eu preciso mostrar, eu preciso revelar, eu preciso falar como é que eu enxergo a vida desta igreja. Eu imagino que em Laodiceia tudo era motivo para festa, porque em Laodiceia estavam os melhores empresários da cidade. Imaginemos isso. Oh, eterno Deus. Em Laodiceia havia os grandes médicos da cidade. Os fazendeiros estavam todos na igreja em Laodiceia. E talvez aquela igreja também fosse motivo de orgulho ao seu pastor, que poderia bater no peito e dizer: olha, essa igreja é uma igreja abençoada. Mas de repente Jesus resolve escrever uma carta para esta igreja. Eu assisti um filme há um tempo atrás, esse filme chamava-se Cartas para Deus. Alguém já assistiu esse filme? Já do menino que escrevia cartas para Deus. Nossa. Mas aqui não foi ninguém que escreveu cartas para Deus. O Senhor começou então e mandou uma carta ao anjo da igreja, ao pastor que estava em Laodiceia. Imagino quando o pastor recebeu a carta, o seu coração deve ter se alegrado. Imagino que certamente deve ter sido terça-feira de manhã, com a expectativa do jogo. Notícia boa está vindo aí. Ó, no mínimo está falando para eu abrir mais 10 igrejas como essa aqui, vai ser bênção. Oh, Deus. Só que a carta da igreja de Laodiceia foi um balde de água fria nas intenções. Porque a carta começa mais ou menos assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. A primeira coisa que Jesus escreve à igreja, e ele diz: olha, eu não estou escrevendo de algo que eu ouvi. Não estou escrevendo a respeito de algo que ninguém me contou. Mas eu vou contar, eu vou falar para você, igreja, aquilo que eu vejo. Eu preciso tratar com você
coisas que eu tenho visto, porque eu estou assentado no trono de glória, e eu já estava lá no princípio da criação. Então eu conheço todas as coisas, e eu vou falar mais. Quem vai falar para você é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, quem vai falar para você é uma pessoa que não tem mentira nos lábios e que conhece todas as coisas. Glória a Deus. Porque, queridos, pode ser que os nossos amigos nos enganem. Pode ser que os nossos familiares nos enganem ou tentem nos consolar quando pedimos uma opinião ou um conselho. Mas a igreja de Laodiceia estava diante da melhor pessoa que alguém poderia estar. Daquele que conhecia as suas obras, queria dizer toda a verdade e que estava disposto em trazer transformação à vida da igreja. E mais, a igreja de Laodiceia estava pronta, ou estava prestes a ouvir as palavras que viriam da boca daquele que é considerado o Senhor da igreja. Aleluia, Senhor. Então o Senhor começa a falar para a igreja de Laodiceia: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Um choque de realidade. Não és frio e nem quente. Antes és morto. O que acontecia na vida de Laodiceia muitas vezes acontece em nossas vidas. Acontece na minha, acontece na tua vida. Nós precisamos saber o que é que o Senhor tem enxergado, tem visto quando tem olhado para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. E o que estava se passando no coração daquela igreja, que era uma igreja que dizia ter motivo para celebrar, era a igreja que dizia ter motivo para realmente louvar e engrandecer ao Senhor, porque o Senhor estava conduzindo a vida daquela igreja. Glória a Deus. Mas quando o Senhor resolve manifestar-se de forma gloriosa, de forma maravilhosa, a vida daquela igreja, o que o Senhor diz é: eu tenho uma coisa contra você, e o que eu tenho contra você é que você não é frio, e você também não é quente. Qual o problema de não ser frio ou não ser quente? Se olharmos para a palavra do Senhor, uma pessoa que é fria é uma pessoa que não está nem aí com nada. Está nem aí com Deus. É uma pessoa que não conhece a Deus. É uma pessoa que está longe da presença do Senhor, está longe de Deus. E a esta pessoa, geralmente essa pessoa, quando está longe da presença do Senhor, se é um parente teu que não conhece a Jesus, o que é que você faz? Você começa a fazer o que por essa pessoa? Você começou, né? Você começa o que? A evangelizar. Então o problema aqui de ser frio é porque o Senhor sabia, estava dizendo: olha, quando uma pessoa é fria, quando ela está distante do meu evangelho, quando está distante do meu amor, o meu espírito vai lá, vai tratar. Existem pessoas que intercedem, existem pessoas que estão dispostas a evangelizar, a anunciar o evangelho.
oposto também. Nós temos a situação de pessoas que são quentes. E quando a pessoa é quente, está dizendo o quê? Uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo. Uma pessoa que está vivendo para agradar a Deus. Uma pessoa que tem por opção alegrar o coração do Senhor. E tudo que ela faz é para agradar e para trazer satisfação a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz assim, entre frio e quente. Eu vou trazer para você uma palavra do Senhor que diz, olha, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Agora quem é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, não existe meio termo. Ou você é limpo, ou você está limpo, ou você está sujo. E qual o problema de sermos mornos? Qual o problema da mornidão? Qual o problema de não ser frio, não ser quente, mas ser morno? A igreja de Laodiceia é uma igreja considerada morna, porque estava tão acostumada aos prazeres da riqueza, de não sentir falta de nada. Estavam tão acostumados a ser senhores das suas próprias vidas e de viverem para si mesmos, que pensavam que aquilo também era o estilo de vida do cristão. O problema de sermos mornos, de estarmos na igreja, o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia era pessoas mortas, pessoas que estavam na igreja, mas estavam também no mundo. Pessoas que serviam a Deus, mas também serviam ao diabo. O problema de ser morno, o problema da mornidão é exatamente isso. Eram pessoas que eram condescendentes com a obra da carne, eram condescendentes com a obra do diabo. E Jesus olha para a igreja e diz assim: espera aí, ou você é frio, ou você é quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca, porque você não sabe quem você é. Você precisa se decidir, ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser frio e quente ao mesmo tempo, tornando-se uma pessoa morna. E aquilo foi um choque de realidade para a igreja de Laodiceia. A igreja que pensava estar na crista da onda, recebe um choque de realidade do Senhor. E o Senhor diz: o que eu tenho contra você é isso. Mas espera aí, você não consegue enxergar, você é pobre, você é miserável, você é cego e você é nu. E tudo aquilo contrastava com a situação que Laodiceia pensava viver. Falamos aqui que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha posses. E Jesus olha para a igreja e diz o quê? Que ela é miserável. Nós falamos que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha ovelhas e que dessas ovelhas eram produzidas o quê? Roupas de lã para vestir. E Jesus olha para a igreja e diz o que para essa igreja? Você está nua. Falamos aqui que a cidade de Laodiceia tinha uma faculdade de medicina. E que nessa faculdade de medicina existia um colírio. E através desse colírio, as pessoas que tinham problema de visão eram tratadas e tinham sua visão o quê? Restaurada. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz que essa igreja era o quê? Cega. E ele diz assim: olha, eu te aconselho que você compre ouro provada pelo fogo, que você compre vestes brancas, e que você use o meu colírio para conseguir enxergar a realidade espiritual da tua vida. Quem nós somos? A pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês é: como o Senhor nos enxerga? Como é que Deus tem enxergado as nossas vidas? Como é que eu tenho
O que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, talvez muitos de nós não teríamos coragem de falar. Mas ele disse isso porque amava a igreja de Laodiceia. E ele começa a dizer assim: olha, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia era: antes de enviar juízo, eu envio a oportunidade de arrependimento, porque eu quero transformar a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu não te aceito do jeito que você é, porque você está, porque você é muito precioso para mim. Glória a Deus. A mensagem enviada para a igreja de Laodiceia foi exatamente esta: você não sabe o potencial que você é, quando realmente você passar a viver segundo o meu padrão de excelência, segundo aquilo que está no meu coração. Amém. Graças a Deus. O que é que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido? Qual é o padrão que nós temos comparado à nossa vida? Será que a sociedade a qual nós vivemos, a qual nós estamos compartilhando, se instalou em nossos corações? E através das nossas atitudes, nós temos trazido a sociedade, vulgo mundo, para dentro da igreja? Como é que temos vivido, igreja? Como é que está a tua vida? E eu quero dizer para você, é uma palavra dura. Eu reconheço que é uma palavra dura, mas eu quero dizer para você algo. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: eu repreendo e disciplino a todo quanto amo. Se está vindo disciplina sobre a tua vida ou correção, levante as mãos para o alto e glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor poderia ter fechado os seus olhos para a igreja de Laodiceia e poderia ter dito: deixe essa igreja morrer. Mas a igreja de Laodiceia não era a igreja de Timóteo. A igreja de Laodiceia era a igreja do Senhor. E o mais preocupado em mudar e transformar a vida e a atitude da igreja chamava-se Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero dizer algo para você. A Igreja Unida de Poá não pertence ao pastor Erenato. Você não é ovelha do meu rebanho. Antes de ser ovelha do rebanho do Senhor. Se eu sou o teu pastor, existe um sumo pastor que se preocupa com a tua vida muito mais do que eu me preocupo. Existe um sumo pastor que conhece o intento do teu coração. Existe um sumo pastor que sonda a tua alma, a tua vida, tem visto o teu deitar, o teu levantar e sabe exatamente como você está. E o que nós não podemos aceitar na nossa vida, esta é uma palavra de reflexão. O que nós não podemos aceitar em nossa vida é viver o engano que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Laodiceia estava vivendo uma vida no padrão da sociedade. Estava tão distante de Deus. E é interessante que o versículo 20 retrata exatamente como a igreja estava. Olha o que nos diz o versículo 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava falando com quem? Com a sua igreja. Eis que estou onde? E fazendo o quê? Quem está à porta está onde? Está do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus estava falando isso para quem?
O que Jesus estava dizendo para a igreja é: vocês pensam que eu estou dentro de vocês, mas eu estou fora, observando as ações, estou vendo os intentos, e por isso hoje estou à porta dizendo para você: eis que estou à porta e bato. Deixe entrar na tua vida, deixe entrar no teu coração, porque eu quero trazer transformação para a tua vida. Israel, Deus, Pai, Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eis que estou à porta e bato. E é interessante que se nós pensarmos há quanto tempo Jesus deveria estar à porta, talvez há anos, há meses, há dias, e talvez a batida não estava sendo ouvida, porque a igreja que deveria estar chorando estava celebrando. Talvez os alaridos de júbilo da igreja que estava numa situação deplorável não a deixava ouvir a batida do Senhor que estava à porta, insistentemente dizendo: eis que estou à porta e bato. Igreja, deixe-me entrar, porque eu quero trazer restauração e transformação em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. E essas perguntas servem para mim também. Há quanto tempo o Senhor está batendo na porta dos nossos corações? Há quanto tempo insistentemente Ele tem batido dizendo: deixe-me entrar no teu coração, deixe-me entrar na tua vida, porque eu preciso restaurar e colocar algumas coisas no lugar. Mas o que é que nos assusta? Quando ouvimos a batida insistente das mãos do Senhor batendo a porta do nosso coração. Eu quero dizer para todos e para cada um de vocês: vocês são muito especiais para o Senhor, para Ele os abandonar e deixá-los se perder. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito especial para o Senhor. Por mais errada que fosse, por mais inconstante que fosse, por mais pecadora que fosse, o Senhor não desistiu daquela igreja, porque Ele o amava de todo o seu coração e de toda a sua entranha. Glória a Deus. Eu quero dizer algo para você: não importa o tamanho dos teus pecados ou das tuas transgressões, não importa o tamanho da crise ou da situação que está instalada dentro de você, o Senhor manda te dizer: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Talvez o Senhor usou uma carta, porque a igreja de Laodiceia não estava disposta a abrir a porta para a batida do Senhor. Então talvez a estratégia de Deus foi: vai lá, joga essa carta por debaixo da porta, porque alguém vai ler, alguém vai ouvir e vai saber aquilo que está se passando no meu coração. Aleluia, Jesus. É Deus santo e fiel. Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Laodiceia tinha algumas coisas para esconder, por isso não queria abrir a porta. O que é que você tem para esconder de Jesus? E talvez o medo de Laodiceia era o medo da reprovação. Sabe por quê? Porque homens desistem de pessoas. Laodiceia era uma igreja muito humanizada. Então o que estava no coração de Laodiceia é: eu não vou abrir a porta, porque eu tinha que abrir a porta da minha igreja, do meu coração, e Jesus entrar e ver essa bagunça. Ele não vai ter misericórdia da minha vida. Ele diz: olha, passe de mim, porque eu não te conheço.
Santo. Isso. Deus. Aleluia, Pelo Jesus. contrário. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Jesus diz assim, que sua porta é bata. E ele diz assim, olha, nem pede para toda a igreja ouvir. Ele não diz assim, que sua porta é bata. E toda a igreja precisa abrir a porta, ouvir a minha voz. E é interessante que, se nós olharmos aqui, Jesus não estava só batendo. Jesus já estava gritando para que alguém abrisse a porta e ouvisse a sua voz. E ao contrário do que as pessoas esperavam, Jesus diz assim, olha, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Eu vou me tornar íntimo de você. Eu vou me tornar teu companheiro. Aleluia, Jesus. Eu vou me tornar igual a você no sentido de que eu vou tratar e transformar a tua vida. E é interessante que das 6 igrejas, queridos, a igreja de Laodiceia era a igreja mais errada. Era a igreja que realmente Jesus tinha tudo para falar, não quero nem saber de você. Mas se nós formos olhar em meio ao versículo 21, para essa igreja tão amada existe uma característica que não houve para nenhuma das outras 6. O Senhor, além de tratar, Ele começa a fazer promessa à igreja. E diz assim, olha, aquele que vencer essas coisas, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia o que Ele não ousou dizer para nenhuma das outras 6 igrejas, que Ele não disse, olha, você tem características boas, você tem algumas coisas boas, olha, realmente eu consigo ver que você, por mais humilhada, por mais tentada que foi, você não me abandonou. Mas para nenhuma dessas 6 igrejas Ele disse, ao que vencer, eu vou dar um galardão maravilhoso. Eu vou dar a oportunidade de sentar-se comigo no meu trono. E só senta no trono quem é príncipe, quem é princesa, quem é rei e quem é rainha. Mas é interessante que tudo isso ocorreria depois do arrependimento. O interessante dessa carta de Laodiceia é que a história nos diz que através dessa carta houve um grande quebrantamento naquela igreja. A igreja realmente se arrependeu, mudou de vida e passou a ser exemplo para todas as outras igrejas. Nos diz ainda a história que Sagari, um dos bispos da igreja de Laodiceia, 100 anos depois de ter recebido essa carta, depois dessa carta ter sido enviada à igreja, 100 anos depois, um bispo da igreja morreu torturado
Oh, grande Deus. Como será que Deus você é? É a grande pergunta da sua noite. Como você tem se enxergado? Como é que você tem se visto? Talvez não seja como o Senhor te vê. Talvez o que estejamos pensando, estejamos vendo é: sou rico e de nada tenho falta. Mas talvez o que o Senhor está nos vendo, dizendo é: Grande Deus. Santo. você não é quente nem frio, mas você é doce. Santo, santo, santo. Você é pobre, miserável, pobre, cego. Você é infiel, miserável, pobre, cego e nu. É dia de ceia, mas nós vamos. Eu preciso orar com vocês. Aleluia, Eu Jesus. preciso orar com vocês. Glória a Deus. Santo Deus. Deus escolheu. Deus. Oh, glória a Deus. Talvez você esteja pensando no teu coração: mas eu não sou Laodiceia, não pratico essas coisas, não. Tem um versículo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dos pecados de Laodiceia. Eram esses pecados. Mas eu quero ler com vocês Provérbios 6, 16 e em diante. E Aleluia. depois nós vamos ler Romanos 1, 28 a 32. Os pecados de Laodiceia nós falamos aqui. E como eu disse, talvez você não se enquadre em nenhum desses pecados. O teu estilo de vida não seja esse. Mas eu quero ler com você o que está em Provérbios 6, 16, que diz assim: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos ilícitos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Romanos 1, 28 a 32. Romanos 1, 28 a 32 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas incomensuráveis, inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos por inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que nós precisamos nesta noite é abraçarmos a boa notícia que o Senhor nos trouxe. Aleluia. E a boa notícia é que Ele nos ama
demais para nos deixar como estamos. Glória a Deus. Repreendo e disciplino a todo quanto Amém. se fosse zeloso e arrependente. Então, a oportunidade, nós teremos 2 minutos, queridos. 2, 3 minutos sem fim. Você vai orar ao Senhor. E é interessante que Jesus diz assim, olha, se alguém ouvir a minha voz. Alguém é um pronome determinado ou indeterminado? É um pronome indeterminado. Se alguém. E Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia eu preciso só de uma pessoa que ouça a minha voz para mudar a história dessa igreja. Eu não preciso que todos venham me pagar a bancarrota, correndo, não. Uma pessoa basta. Ouvir minha voz. E eu começarei a fazer na igreja o que está no meu coração. É tudo que sei. E não por isso, não é porque estamos diante da ceia do Senhor que devemos nos arrepender de perdão, não. Porque nós somos pecadores. Você sabe disso? Você é pecador? Amém? Amém. Amém. Mas o Senhor coloca algumas coisas específicas no nosso coração. Eu sei que Deus está colocando no teu coração. Eu não tenho dúvida disso, queridos. Como eu disse para vocês, fazem 3 semanas que essa palavra tem martelado no meu coração. 3 semanas. Poderia ter ministrado isso aqui antes, mas o Senhor não permitiu que eu ministrasse. Hoje é o dia. A hora é essa. E aqui é o lugar. Nós estaremos orando ao Senhor. E seja lá o que você precisa tratar com Deus, trate hoje. Faça hoje. Para que sobre a tua vida venham as mesmas bênçãos que veio sobre a igreja de Laodiceia. O Senhor não desiste de você. Ele se importa com você e te ama. Amém. Amém? Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quem quiser orar em dupla, em trio, se você tiver alguma coisa para tratar com o teu irmão, você está livre para tratar, se o Senhor te incomodar, trate. Se você tem alguma coisa para tratar lá fora, um encontro com Deus aqui, não é, mas você vai procurar a pessoa. Você vai procurar a pessoa. É que nós não temos tempo, eu não tenho tempo para fazer o que o Senhor mandou, não. Eu negociei com Deus que não daria tempo para fazer. Senão isso aqui seria encontro com Deus. Amém. Porque nós estamos ministrando muitas vidas. Mas nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Amém. Nós estamos tocando muitas vidas. Mas nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Porque Ele nos ama. Amém. Amém? Amém. Deixa o Senhor comunicar comigo nos seus olhos e te trazer a realidade. Como eu te amo. Oi.